Tá, deixa eu compartilhar aqui, ó. Beleza, eu acho que vocês já estão vendo, né? Tá? Estão conseguindo observar aí? Sim. Pode mandar aí que eu vou prestar 100% 100% aqui de atenção na tela e vou mexer na tela para você. Beleza, então, olha só. Eu acho que dá para ler, eu tô vendo aqui no meu celular, dá para ler sim, gente. Dá para ler, tá bem de pertinho aqui a letrinha. Olha só, nesse texto a gente vai observar o seguinte, que na verdade é uma continuação de um discurso que o apóstolo Paulo está fazendo a partir do capítulo 9. Lembra do capítulo 9? Eu vou até dar uma relida aqui, não vou nem ler na tela, vou ler por aqui mesmo. Olha o que o Paulo vai falar em Romanos capítulo 9. Né? Em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo, que tenho grande tristeza e contínua dor do meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser amaldiçoado de Cristo, por amor de meus irmãos que são meus parentes segundo a carne. Aí ele vai dizer o seguinte, ó, que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e as alianças, e a lei, e o culto, e as promessas, dos quais são os pais, e dos quais é o Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. A partir desse capítulo, ele vai começar a falar um pouquinho sobre eleição. Romanos 9 fala sobre eleição, vai falar sobre Isaac, né, de Jacó. Capítulo 10 vai falar mais um pouquinho, e no capítulo 11 ele vai fechar com chave de ouro esse assunto. Olha como é que ele vai escrever aqui, Romanos capítulo 11, falando do Israel que se converte e do Israel que lá na frente vai se converter. Olha as expressões que ele vai usar, porque são através dessas expressões que você vai observar que ele está falando de um grupo que Deus tem um projeto, Deus tem um plano, Deus tem um propósito com eles, mas não são a igreja, mas faz parte do povo de Israel. Para você que fala, a promessa só tem para aquele que é o corpo de Cristo. Não, não, não. Olha o que Paulo vai dizer aqui. Vamos ler comigo, ó. Olha aí. Deixa eu só pegar aqui o... Ó. Digo, pois, porventura, rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum. Porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. É aquilo que ele começou lá em Romanos capítulo 9. Como é que Deus pode ter rejeitado o povo se deles pertence a aliança, as promessas, a lei, as alianças dos patriarcas, da onde vem o Cristo? Não pode, né? Deus não rejeitou o seu povo, que antes conheceu. Não pode. Deus não rejeitou o seu povo que antes conheceu. Ou não sabeis o que diz a Escritura, ou não sabeis o que a Escritura diz de Elias, como fala a Deus contra Israel, dizendo, Senhor, matar os teus profetas e derribar os teus altares, e só eu fiquei e busco a minha alma? Mas que lhe diz a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos a Baal. Assim, pois, também, agora neste tempo, olha aí, ó, agora neste tempo, né, ficou um remanescente segundo, ó, a eleição da graça. Pausa aqui. O que ele está querendo dizer é o seguinte, ele está falando, gente, não são de gentios aqui no início desse texto, ele não está se referindo a gentios, ele está se referindo ao povo de Israel. Dentro do povo de Israel, existe um remanescente que é eleito da graça. Ah, já está pregando o calvinismo. Não, vocês sabem que o que nós pensamos com respeito à eleição tem a ver com o sacerdócio real, tá? Esses que fazem parte do sacerdócio real, só do povo de Israel quem está falando, tá, gente? Eles são o quê? Remanescentes, segundo a eleição da graça. Lembra que ele está falando do povo de Israel, não tem gentil, não entrou aqui no texto ainda, tá? É só do povo de Israel. Tem povo de Israel que nasceu lá, que é descendente de Abraão, ok, beleza, mas não é eleito da graça, não é eleito da graça. Lembra que o apóstolo Paulo fala em Romanos 9?
nem todos que são de Israel são o quê? Israelitas. Quem são os israelitas? Os eleitos da graça. Vamos lá. Mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, graça já não é graça. Se, porém, é pelas obras, já não é mais graça. De outra maneira, a obra já não é mais obra. Quem está falando aqui? Que quando Deus elegeu, não elegeu porque ele fez boas ações, elegeu pela graça, simplesmente pela graça. Aí, olha só que interessante. Pois que o que Israel buscava não alcançou. O que Israel buscava não alcançou, mas os eleitos alcançaram. Olha aí, quem são esses eleitos? São os remanescentes. Ele está falando do povo de Israel. São os remanescentes. Os eleitos alcançaram. Percebeu aqui? Dentro do povo de Israel existe o remanescente eleito, que é alcançado por Deus. O que eles não conseguiram alcançar, os eleitos alcançaram. Mas os outros, quem são os outros? O que não eram eleitos, os outros foram o quê? Endurecidos. A gente vai ter que descobrir o que Deus vai fazer com esses outros aqui. Será que Deus rejeitou o seu povo para sempre? Ele está perguntando. Será que Deus rejeitou? Né? Ele mesmo responde, de modo algum. Ele está explicando, então, o que está acontecendo. Se Deus não rejeitou o seu povo e tem judeus se convertendo, ele está explicando quem são esses judeus que estão se convertendo. Obrigado. Mas existem outros que foi o quê? Endurecidos. Aí ele vai explicar o porquê que eles foram endurecidos e como será a salvação deles. Olha só. Como está escrito, Deus lhe deu um espírito de profundo sono, olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem até o dia de hoje, até o dia de Paulo. Ele está citando aqui, ó, Isaías 29, 10 e 12, olha só. Porque o Senhor derramou sobre vós um espírito de profundo sono e fechou os olhos, vendou os profetas, os vossos principais videntes. Por isso toda visão vos é como as palavras de um livro selado, que se dá ao que sabe ler, dizendo, lê isto, peço-te, e ele dirá, não posso, porque está selado. Ou dá seu livro ao que não sabe ler, dizendo, lê isto, peço-te, e ele dirá, não sei ler. Ou seja, os judeus estão lendo as escrituras, mas eles não estão entendendo. Por que não estão entendendo? Porque foi Deus quem deu um espírito de profundo sono. Quem entende? Os eleitos. Paulo, Pedro, os apóstolos e tantos outros que você chega lá em Atos, você vê, e Deus abriu o coração, e Deus abriu o entendimento. São os eleitos. Mas o fato de ser eleito significa que já está peremptoriamente salvo. Aí já é outro papo. A questão aqui é outra, tá? Vamos lá. E Davi diz, torne-se-lhes a sua mesa em laço, e em armadilha, e em tropeço, por sua retribuição. Endureçam-lhe os olhos para não verem, e encurvam-se-lhes continuamente as costas. Aqui, Paulo já está citando o quê? Ó? Salmo 69, 21 e 23. Para quem que esse texto é dirigido? Vamos ler, ó. Deram-me fel por mantimento, e na minha sede me deram a beber vinagre. Tornam-se-lhes a sua mesa diante deles em laço, e a prosperidade armadilha. Escureçam-lhe os seus olhos, para que não vejam, e fazem com seus lombos tremam constantemente. Ou seja, quem foi que matou ele? Olha aqui, ó, deram a beber vinagre. Quem é que deu a beber vinagre? Foram lá os romanos e o povo de Israel, que incitou a morte dele, que rejeitou ele. Esse texto é para eles, porque foram eles que, ao negarem Jesus, fez com que ele viesse a morrer, certo? Agora ele vai falar dos gentios, certo? Vamos sair um pouquinho aqui dos judeus. Ele vai falar dos gentios, porque ele quer chegar a uma conclusão lá embaixo. Vamos ver aqui. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui o texto. Ó, digo, porventura, tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua queda veio a salvação aos gentios, para os incitarem à emulação. E se a queda é a riqueza do mundo, e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude.
Olha que interessante, né? Ele está falando, ó, a queda deles é a riqueza do mundo, a diminuição deles é a riqueza dos gentios. Imagina quando eles voltarem para o Senhor, que ele vai falar aqui, ó. Porque convosco falo, gentios, para mim e para você, né? Que enquanto for apóstolo dos gentios, exalto o meu ministério, para ver se de alguma maneira posso incitar a emulação os da minha carne e salvar alguns deles. Porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão, senão a vida dentre os mortos? Olha que interessante. Você está percebendo aqui que o apóstolo Paulo está dizendo, olha, eles caíram, eles pecaram, existe um véu sobre os olhos dele, que Paulo vai falar lá em Coríntios, tem um véu sobre os olhos dele, que eles não conseguem enxergar nada, eles estão com os ouvidos tampados, não conseguem entender. Mas isso não significa que Deus deixou de ter um plano com eles, porque o propósito de Deus com eles é o quê? É a sua admissão. Deus quer admitir eles. Deus quer admitir esse povo. Aí ele vai dizer dessa galera que nega, ó, e se as primícias são santas, também a massa o é. E se a raiz é santa, também os ramos o são. E se algum dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambujeiro, fostes enxertado em lugar deles, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glorie contra os ramos, ó, não te glorie contra aqueles que foram quebrados. E se contra eles te gloriares, não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Aí você lembra lá para quem foram dadas promessas, para quem foram dada a aliança, da onde vêm os patriarcas, da onde foi feito o pacto, da onde vem o Cristo. É a raiz que nos sustenta. A gente vê muito crente menosprezando os judeus, mas é a raiz que nos sustenta, e não nós a raiz. Dirás, pois, os ramos foram quebrados para que eu, gentil, ex-gentil agora, né, fosse enxertado. Está bem, pela sua incredulidade foram quebrados, e tu estás em pé pela fé. Então não se soberbeças, mas teme, porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que não te poupe a ti também. Ó, você que acredita que uma vez salvo para sempre. Olha aí, tá vendo? Ó? Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para os que caíram, severidade. Mas para contigo, benignidade. Se permaneceres, ó, se, advérbio de dúvida, ó, se permaneceres na sua benignidade. De outra maneira, tu também serás cortado. Olha aí, ó. Para os calvinistas aí, ó. Tu também serás cortado. E também eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados. Olha que interessante, gente. Deus vai pegar aquele Israel que está ali e vai levar eles a um posto, agora a gente pode dizer com mais clareza, de sacerdote também. Não vai ser o sacerdócio real santo glorificado. Por que não vai ser? Porque eles não são os eleitos da graça. Por isso que eles não vão ser. Mas eles também farão parte de um povo que Deus escolheu, o povo de Israel. Claro que a gente vai ver isso aqui, eu vou mostrar isso para você. Deus escolheu o povo de Israel. Só que apenas aqueles a quem Deus elegeu fará parte do povo de Cristo, do corpo de Cristo. Mas eles também têm uma promessa e Deus vai enxertar eles novamente e vai dar condições e dar autoridade a eles. Olha só o que ele vai dizer aqui mais na frente, ó. Porque Deus é poderoso para os tornar a enxertar. Porque se tu foste cortado do natural rambujeiro e contra a natureza enxertado na boa oliveira, quanto mais estes que são naturais serão enxertados na sua própria oliveira. Aí ele vai dizer aqui, esse é o texto importantíssimo agora, ó. Porque não quero, irmãos, que ignoreis esse segredo, porque não vos presumais de vós mesmos, que o endurecimento, olha aqui, gente, o endurecimento, que endurecimento? Esse endurecimento que a gente acabou aqui de falar. Quem é que foi endurecido? Os não eleitos. Os remanescentes eleitos da graça não foram endurecidos,
certo? Então, o endurecimento veio em parte sobre Israel. Em parte. O que ele está querendo dizer com isso? Vamos colocar assim, né? É só uma suposição. Metade de Israel foi endurecido, a outra metade não. Qual é a metade que não foi endurecido? Os que vão fazer parte do sacerdócio real eleito da graça. E quem foi endurecido? Os que vão ser sacerdotes, muitos deles serão sacerdotes, mas que não farão parte do sacerdócio real, santo, eleitos da graça. Essa é a outra parte. Quando é a segunda parte deixar de ser endurecido, então todo Israel será salvo. Todo Israel. As duas casas de Israel e mais aqueles que tiveram seu coração endurecido, mas quando a plenitude dos gentios tiver entrado, Deus vai abrir os olhos do entendimento deles, eles não vão usar a marca da besta, eles não vão usar o sinal da besta, vão conseguir ser salvos, mas eles fazem parte de um outro grupo de Israel que a gente agora consegue entender claramente que esses fazem parte do Israel natural, da carne. Finalizando, ó, como está escrito, Deus de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades, e essa será a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Assim que, quanto ao evangelho, são inimigos por causa de vós, mas quanto à eleição, aí agora quebrou, né? E a eleição? Que eleição é essa? Essa eleição aqui, irmãos, não é a eleição da graça, é a eleição feita por causa dos nossos pais. Porque tem a eleição da graça, que é aquela feita antes da fundação do mundo, que Deus te conheceu para você ser rei e sacerdote. Mas tem essa eleição aqui, ó, que é por causa dos nossos pais, ó. Olha aqui, ó. Deuteronômio 10:15. Tão somente o Senhor se agradou de teus pais para os amar, e a vós, descendência deles, escolheu depois deles de todos os povos, como neste dia se vê. Então tem aquela eleição, que é a eleição que fomos predestinados para sermos semelhantes a Jesus, receber o Espírito do Filho, tem essa eleição, que é o que Paulo está inserido hoje. Qual que Paulo está inserido hoje? Na eleição da graça, que são aqueles que não têm um coração endurecido, que alcança a casa de Israel e casa de Judá, alcança as duas casas, né? A casa de Efraim alcança as duas casas. Essa eleição aqui é a eleição pelo agrado que ele teve aos nossos pais. Não é aquela eleição da graça, é a eleição que Deus escolheu um povo territorial, nacional. Dentre todos os povos, a Síria, sei lá, Babilônia, né? Deus escolheu um para que, através dele, deste povo, Deus pudesse fazer com que esse povo viesse a ser uma nação de sacerdotes. Olha que interessante, não era essa proposta que Deus fez lá no Egito para o povo de Israel, antes de saírem de lá? Essa era a proposta, não é? E dentro dessa eleição existe uma maior, que é qual? Que é a eleição da graça, que é para sermos semelhantes a Jesus. Aí ele vai complementar dizendo, ó, porque assim como vós também antigamente fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançaste misericórdia pela desobediência deles. Assim também estes agora foram desobedientes, para também alcançarem misericórdia pela misericórdia a vós demonstrada. Porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. Aí ele vai dizer, ó profundo. Ah, não, gente, eu acho que eu errei, não. Deixa eu ver aqui. Esse versículo aqui que eu não li, ó. Eu tô procurando ele e não tô lendo, ó. Ó, aqui, ó. Por quê, ó? Porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Deus deu dons, Deus deu vocação para o povo de Israel, físico mesmo, nacional. E isso é sem arrependimento. Deus escolheu
E Deus não pode voltar atrás. Lembra que ele está falando de qual Israel, gente? O Israel nacional. E aqui ele começa a cantar um hino de louvor ao Senhor, que ele vai falando, olha a profundidade das riquezas, da sabedoria, como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis, né, são os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor, ou quem foi seu conselheiro? Ou seja, ele está vislumbrado com o propósito de Deus. Que Deus ele tem um plano para o Israel espiritual, que somos nós, mas Deus não esqueceu do Israel literal, da carne. Deus também tem um plano para eles. Certo? Acho que passei muito aí, né, Luiz? Da minha fala aí, né? Eu vou fazer o meu comentário aqui em cima do que o Igor falou, sem ler textos, e depois eu passo a palavra para o Pedro. Enquanto o Pedro fala, eu vou dar uma conectada aqui no computador, no cabo, né, que eu preciso. E depois, não sei se o Pedro vai continuar falando, mas aí depois eu tenho textos para ler. Algumas coisas para ler, tá bom? Então, irmãos, vocês conseguiram entender o que o Igor falou? Eu não via isso em Romanos 11. Olha o tanto que eu já preguei, ensinei em cima de Romanos, mas até hoje eu não tinha visto isso em Romanos 11. E aí o Igor me falou, no começo assim eu achei um pouco estranho, parecia que estava forçando as coisas, mas depois realmente a gente foi conversando e é fato isso daí. Olha só a leitura e a exposição. Foi perfeita. Porque se não fosse e fosse forçado, eu ia falar para o Igor, ó Igor, tá forçado aqui, cara, a gente não pode forçar as coisas. Senão o povo vai começar a notar. E a gente não quer, até agora a gente não tem forçado nada. Sabe quando você pega um texto e à força você quer fazer ele falar aquilo, não importa quantos textos você deixe de ler, isso a gente não quer fazer. Mas aí foi explicado suavemente, com todos os detalhes. Então eu vou separar aqui em 3 fases para vocês entenderem, em cima do que o Hugo falou. Eu acredito que a primeira fase, que é a que todos nós conhecíamos antes, pelo menos os que estudam um pouquinho as escrituras, é essa. Ler Romanos 11 e fazer aquela divisão da igreja de Israel. Todos fazem isso, né? Na verdade, começam lá de Romanos 9, quando o apóstolo Paulo fala, irmãos, quanto a Israel, a minha vontade é que eles sejam salvos. Então, Paulo estaria pondo a igreja no grupo dele, ou ele se colocando no grupo da igreja e fazendo um plano à parte com Israel. E nós sabemos que na mente do apóstolo Paulo não existe essa divisão, a não ser com Israel territorial, que é onde estava a maioria dos endurecidos. Entenderam? Então, na mente de muitos, Paulo está fazendo uma separação e uma única separação. Na nossa mente, não, porque a gente saiu da fase 1 para a fase 2. E a fase 2 foi compreender as duas casas de Israel. Então, a gente sabe que Paulo não está dividindo Israel da igreja, que a igreja faz parte do Israel espiritual de Deus, entendendo perfeitamente as duas casas, e Paulo está fazendo a separação, sim, da parte territorial e da maioria, da massa dos judeus que estavam lá endurecidos. Aí sim, aí tudo bem. E eu acredito que hoje a gente entra numa fase 3, que é a gente ler Romanos 11, dando literalidade à Bíblia. Espiritualizar aonde ela permite se espiritualizar, e literalizar aonde ela puxa você para isso. Então a gente está dando literalidade na leitura de Romanos 11 na fase 3. A fase 3 elimina a fase 1 e elimina a fase 2. Ou seja, não existe divisão entre Israel e a igreja. Fase 1 eliminada. Fase 2. Paulo tratando só de Efraim e Judá, unicamente, o único tratado dele. Fase 2 eliminada, não é isso. É uma fase mais iluminada, mas não é só isso. Fase 3, Paulo está fazendo a unificação sim de judeus e gentios, mas também tratando de um povo que tinha promessas de Deus e Deus não vai voltar atrás com isso. E é claro, não dá para Paulo explicar a Bíblia todinha em Romanos 11, mas ele já deixou ali um grande caminho para a gente. E como que a gente vai provar muitas coisas que o Igor falou, que tem promessas, que Deus vai cumprir, que eles vão ser um sacerdócio na terra, rebaixado e por aí vai. Com as outras profecias, com os outros profetas, que Deus não quis que Paulo falasse ali. Paulo poderia pegar Romanos e ir até Romanos 30, mas e a pregação da igreja? Ficaria onde? Então não era propósito de Deus isso, era propósito do Espírito Santo, do apóstolo Paulo falar somente o suficiente para que virasse pregação no meio da igreja.
Agora nós vamos ler textos que vocês vão ver que foi um planejamento, faz parte de uma programação do Espírito Santo. Textos aonde se tem a palavra altar, sacrifícios, holocaustos, e que são textos espiritualizáveis, que só se consegue compreender aplicando na igreja. Sacrifícios espirituais, como Pedro falou, como Paulo mostrou, e como tem espalhado por vários outros textos das Escrituras. E tem outros textos com as mesmas palavras, altar, sacrifício, holocaustos, aonde o contexto não permite espiritualizar. E aí que estaria o desafio. Se o texto não permite espiritualizar, como que a gente vai encaixar isso depois de Cristo? Essa é a razão do apóstolo Paulo não ter ensinado isso no tempo dele. Imagine, era tempo de sacrifícios. O apóstolo Paulo tinha que jogar aqueles sacrifícios em Cristo, na mente de todos. Judeus primeiro e depois gentios. E os gentios aceitaram isso de maneira mais rápida. Embora quem estava ensinando primeiramente eram os judeus, os apóstolos, mas em massa os gentios entenderam primeiro. Principalmente aqueles que faziam parte da casa de Israel mesmo, como a mulher samaritana e muitos gentios que não eram como nós. Na palavra de Deus existe dois tipos de gentios. Os gentios lá do plano da casa de Israel mesmo, como a mulher samaritana, como exemplo, né? Os gálatas eram gentios não como a gente, nações espalhadas que nunca ouviram falar do evangelho. Eram nações que vinham lá da casa de Israel mesmo, os gálatas. Mas nós não somos aqueles da linhagem da casa de Israel. Como a mulher samaritana que chamava Jacó de pai e sabia que o Messias iria vir e restituir para eles uma palavra, uma promessa. Ela sabia de tudo isso. Os sacrifícios. Então o apóstolo Paulo, ele não poderia falar naquela época que aqueles sacrifícios iriam voltar lá no futuro por uma linhagem de judeus que seriam endurecidos, que fariam parte do sacerdócio de Zadok, não de Arão, e que ali era para parar e depois era para voltar. Imagine a confusão. Já num tempo de transição, já era difícil deles compreenderem que Cristo era o Cordeiro, que Cristo era as primícias, que o Pentecoste falava de judeus e gentios, que vinha trombetas futuramente, já era difícil isso. Então, tinha ali o que era determinado para eles falarem. Pode ver que eles também nem falam que vão restar nações. Tanto é que tem pessoas até hoje que não acreditam que vão restar nações. E quando mostra para elas, elas ficam admiradas. Umas em dúvida, admiração mais em dúvida, e outras ficam admiradas, né? Porque essa questão de restar nações só está escrito nos profetas. Mas o apóstolo Paulo pega textos colados assim, ele cita Zacarias, cita Isaías e no mesmo contexto fala que restam nações. E não era para a gente ficar surpreso com isso, era para a gente ler os profetas, né? Aliás, não tem como o apóstolo Paulo pregar tudo dentro de uma carta, nem com todas as cartas ele não falou isso. Pelo que fica deixado, né, pelo Espírito Santo, dá a entender que foi um plano dele, né, para ele provar os nossos corações. Tá certo? Então, um comentário breve para vocês entenderem que o Igor falou, como a gente entendia antes, como a gente passou a entender e como a gente está entendendo agora. Estamos subindo camadas de revelações. E agora eu passo para o Pedro falar aí o que ele tem para falar e eu vou dar uma saidinha rapidinho, tá bom? Mas eu já volto, é coisa de 2 minutos.